Quando a gente fala de investimento, sempre tem que ser levado com muita seriedade. Existem pessoas que acreditam que é possível enriquecer através do day trade, mas vamos sair um pouquinho desse achismo e vamos trabalhar com artigo científico, um artigo acadêmico feito por pessoas da área, mostrando do ponto de vista estatístico que não, day trade não é uma boa alternativa para você ganhar dinheiro. Me acompanha até o final que você vai entender cada um dos argumentos e vai chegar na mesma conclusão que eles. Bom, quem já conhece o canal sabe que a gente sempre usa a fonte segura aqui. Nada de qualquer portal de notícia com propaganda paga. Isso aqui não tem espaço. O nome do artigo que foi publicado ali pela FGV é Possível Viver de Day Trade em Ações? Feito por dois pesquisadores, o Fernando e o Bruno, no ano de 2019. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ler o artigo inteiro, tranquilo? Mas primeira coisa que a gente tem que entender é tirar algumas dúvidas em relação ao conceito. O que é day trade? E eu aposto que você não sabe o conceito completo. Trata-se, na verdade, de uma operação de compra e venda com 3 pré-requisitos. E as pessoas geralmente comentam apenas 2. É o mesmo ativo, ok? Por exemplo, IRBR3. No mesmo dia, por exemplo, dia 16 de dezembro de 2022. E a mesma quantidade. Então, se você comprou 1.000 ações, você tem que vender 1.000 ações nesse dia e o objetivo é obter um lucro. Então, talvez você não compre as 1.000 ações de uma vez só, 200, 300 e 500. E na hora de vender, você tem que conseguir um lucro em cima dessa operação global. Vai usar o seu preço médio de compra e também o seu preço médio de venda. Esse é o objetivo básico, tá? Agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais em relação ao que foi feito no artigo. Os dados eles utilizaram da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. O período analisado foi de 2013 a 2018 e uma amostra de quase 100.000 indivíduos, considerando aí 300 pregões. Lembrando que pregão é aquele dia útil em que a bolsa fica aberta. Quais foram as variáveis? Eles olharam ali a quantidade que foi comprada, a quantidade que foi vendida, né, já que a gente está avaliando o conceito de day trade, e os dois objetivos principais eram responder, é possível ganhar dinheiro? E segundo, quem permanece nesse jogo, ou melhor dizendo, quem permanece nesse tipo de atividade, consegue desenvolver ali um aprendizado ou está realmente exposto à sorte? Aqui já começa a ficar bem ruim o resultado, tá? Se você for pegar os 300 pregões, dos 98.000 candidatos aproximadamente que foram avaliados, apenas 554 prevaleceram durante esse período. Só para que vocês entendam mais ou menos o que seria esse período, dá um pouco mais de um ano. Bom, em termos percentuais, estamos falando aí de 0,57%. Ou seja, 1 a cada 177 pessoas que se aventuram nesse mundo aguentam mais de um ano trabalhando nesse mercado. Em outras palavras, a taxa de desistência é extremamente alta. Mais de 99% das pessoas desistem. Outro ponto importante aqui que também chama atenção é, e se a gente for considerar que os 554 sobreviventes, que foi o apelido que eu dei para eles, a média de lucro bruto diário foi por volta de R$50 negativos. Sim, a média dessas pessoas é uma perda de R$49 por dia, o que é péssimo. E é curioso que no artigo eles colocam que não descontamos os possíveis gastos com o imposto de renda. Ora, imposto de renda vai vir em cima do lucro, né? Se a maioria das pessoas está tendo prejuízo, é claro que não vai ter esse tipo de incidência. A probabilidade, se você sobreviver, é que você perca todos os dias por volta aí de R$50. Lembrando que isso aqui tem um tempo já. Hoje, provavelmente ajustado à inflação e outras questões mais, seria um valor nominal maior. Mas vamos olhar o meio copo cheio, se é que é possível isso. Quantas pessoas conseguiram um lucro diário bruto acima de R$100? 127 pessoas. Mas a gente tem que lembrar que iniciaram nessa jornada quase 100.000. Então estamos falando que 1 em cada 774 vão conseguir ganhar mais de R$100.
Você realmente se considera um sortudo para conseguir ter esse tipo de atividade, esse tipo de desempenho? Agora, sejamos um pouco mais exigentes. Queremos um lucro bruto diário médio acima de R$300. 0,07% dessas pessoas conseguiram esse resultado. 1 a cada 1.300 candidatos. Então, assim, do ponto de vista estatístico, já está bem claro, não é verdade? Respondendo à primeira pergunta do estudo, é possível ganhar dinheiro com day trade? Sim. Nesse estudo, teve pelo menos um cara que conseguiu ganhar bastante dinheiro. Então, ótimo. Então, sim, é possível. Agora, é provável que você ganhe mais de R$100 por dia? Não. A grande maioria esmagadora, 99,88% das pessoas, ou perdem ou ganham menos do que R$100 por dia. Então já está bem claro isso aqui. Só que o estudo fica um pouco pior em termos de resultados. Pegando novamente as 554 pessoas que duraram os 300 pregões, a gente sabe já que a média do lucro, na verdade do prejuízo diário, foi de quase R$50. Então o que esses dois estudiosos fizeram? Vamos tirar dessas pessoas, nessa métrica, os 200 primeiros dias de operação na bolsa. E por que isso? Bom, vamos pensar que esse é um período de aprendizado. A pessoa está ali entendendo como é que funciona a análise gráfica, ou seja, qual for a técnica que ele está utilizando. Então, retirando esses 200 pregões de aprendizado e pegando só os últimos 100, o resultado fica pior ainda. Quanto mais tempo essas pessoas ficam, mais elas perdem dinheiro. Deu uma média de R$91 negativos, um prejuízo maior ainda. Então, vamos para a segunda conclusão. Há uma curva de aprendizado nessa atividade? Não há, não tem esse papo de gente experiente com day trade. Pelo amor de Deus, para com isso. E eu não estou tirando essa informação do sovaco, não são vozes da minha cabeça. É um estudo feito por pessoas utilizando dados estatísticos, uma base confiável, um intervalo interessante e publicado numa grande fundação, a Fundação Getúlio Vargas, que tem um renome praticamente internacional em termos econômicos. Quanto mais tempo você fica no day trade, maior a probabilidade de você perder mais. Isso não pode ser mais discutido. E se você conhece alguma pessoa que fala para você, olha, eu vivo de day trade, temos duas possibilidades apenas. Ou essa pessoa realmente não está sendo muito sincera com você, ou ela é a exceção da exceção da exceção da exceção. Sejamos francos, boa parte das pessoas são medianas naquilo que elas fazem. Não tem jeito. A gente não é excepcionalmente brilhante em várias coisas na vida. Então, tenta pensar um pouquinho mais com parcimônia, com um pouquinho mais de, talvez, humildade. Se você quer investir dinheiro na Bolsa de Valores, não tem problema. Isso é interessante, sem dúvida nenhuma, mas se exponha a esse mercado de uma maneira mais saudável. Tente fugir daqueles erros que possam ser evitáveis. Isso é muito importante. Já dizia Warren Buffett, ele quer ser sempre à prova de falências, porque quanto mais tempo ele permanecer nesse jogo, e ele já tem algumas décadas, né, como investidor, maior a probabilidade de você ter um retorno interessante. E por quê? Porque você consegue colocar o tempo ao seu favor e os juros compostos te ajudam nesse processo como um todo. Esse papo vazio e raso de tentar enriquecer da noite para o dia é muito superficial, é muito ingênuo. Pare com isso. Eu sei que encanta aos olhos, a gente fica planejando mil coisas, você com certeza já deve ter visto alguma propaganda em alguma rede social com aquelas pessoas ostentando iates, bebidas, festas, alguns produtos caros, mas para com isso, isso é uma ilusão. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é um pouquinho mais de sensatez. Se você tem interesse em investir pensando em dividendos no longo prazo, sem dúvida nenhuma você vai ser muito bem-vindo aqui e você vai ter muita informação para conseguir aprender a como chegar, a como executar esse planejamento, utilizando, é claro, o jeito Barsi de investir. Então, basicamente esse é o recado para vocês. Espero que vocês realmente tenham colocado um ponto final nessa discussão ou nessa ilusão e vamos seguir em frente com os nossos investimentos. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Combinado? Até mais!